hoje, acho que talvez a gente vai falar de um dos temas menos explorados, né, que a gente mais tem lacuna aí de conhecimento para poder entender e para poder estudar sobre a nutrição de equinos. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder começar. Enquanto, como o Diogo comentou, né, eu me formei na escola de veterinária, na UFMG, fiz meu mestrado e meu doutorado aí, e é muito gratificante, né, para nós poder voltar, mesmo que remotamente, poder contribuir aí de alguma forma com a pós-graduação. Vocês estão vendo minha tela aí? Estamos sim. Se tiverem. Sim. Beleza. Joia. Bom, como eu estava dizendo, né, a gente tem ainda muita lacuna de conhecimento, muita coisa para poder estudar sobre manejo de pastagem para equinos. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem feito no campo, né, que a gente tem visto, o que a gente tem feito de ajuste, e comentar algumas coisas também do que a gente tem de embasamento, né, o que a gente tem na literatura, o que a gente usa para tomar as nossas decisões no campo, nos nossos clientes, nos nossos parceiros, nos nossos projetos de extensão que a gente toca aqui do Instituto Federal. Como o Diogo comentou, eu estou aqui em Bambuí, região centro-oeste de Minas, então tem bastante áreas aqui na região, a gente consegue fazer muito trabalho, né, nessa linha. Então a ideia aqui, gente, é a gente fazer realmente um compilado aí de situações e discussão prática, né? Se vocês quiserem uma aula teórica, sejam bem-vindos, né? Se vocês quiserem uma aula prática, sejam bem-vindos também. Vai depender de vocês, né? Então, o máximo de perguntas, dúvidas, situações aí que vocês tiverem para colocar, fiquem à vontade, tá? Não precisa de ter cerimônia, não. Pode abrir o microfone, me interromper a hora que quiser. E aí a gente vai tocando. À medida que vocês forem tendo dúvidas, a gente vai parando e vai conversando. Então, a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre... bem pouquinho, porque além do tempo que a gente tem, como eu disse, né, pouca coisa de ciência e muita coisa de observação, muita coisa de prática. Então, o que a gente vai comentar primeiro, né, algumas premissas de conhecimento do manejo, que possivelmente vocês já viram, né, com o professor Diogo, já viram em outras aulas, em outras situações aí, que a gente só vai chamar a atenção das diferenças, das particularidades, né, que a gente tem em relação aos cavalos. Depois a gente comentar um pouquinho da interação dos equinos no sistema de pastejo, alguns pontos de atenção, especialmente em relação à composição das gramíneas, o que os cavalos que estão a pasto nos contam, né, o que a gente monitora, o que eles estão contando para a gente da situação que eles estão, principalmente em relação ao aporte nutricional, aos planos nutricionais a que eles estão submetidos, né? As diferenças marcantes aí para o manejo de pastagem em bovinos, que talvez seja o que a grande maioria de informação que a gente realmente tem na literatura disponível, e com o que a gente deve estar atento no dia a dia, tá? Então, basicamente, alguns pontos para nortear aí o que a gente vai trocar de ideias aqui. E eu queria fazer um alinhamento com vocês, né, que a minha proposta é de compartilhar realmente experiência, e cada um tem a sua, né? E nenhuma verdade é uma verdade absoluta. Então, a gente precisa começar a ver além do que os olhos enxergam, né? A gente começa a buscar um pouco mais de informação, um pouco mais de contexto, e aí a gente começa a entender as situações de forma mais macro, e isso ajuda, né, a gente a tomar decisões mais maduras. O que a gente vê muito nos sistemas de pastejo, e aí eu também já tive a oportunidade de trabalhar com bovinos, né? Hoje tenho trabalhado muito mais com equinos, mas é que as tomadas de decisão, na maioria das vezes, elas são muito imaturas. O que é isso, né? Às vezes as pessoas têm poucas informações e acabam tomando decisões baseadas em informação nenhuma. E aí a gente chama isso de tomada de decisão imatura, né? Então, tudo que a gente sabe é um pedaço do conhecimento, e toda vez que a gente olha para alguma coisa e fala assim, isso aí eu já sei, não vou ver não, a gente perde uma grande oportunidade de consolidar um conhecimento ou de aprofundar num conhecimento, né? Que nada mais é do que isso, a gente remodelar conceitos que a gente já leu, que a gente já estudou, que a gente já viu, e de alguma forma a gente olhar para aquilo de novo, né? E cada vez que a gente olha para aquilo, a gente tem uma nova visão sobre o que é esse conceito, ou sobre o que é
esse mecanismo aí, né, na prática, que a gente vai ver que tem muita interação, muita coisa, tá? Bom, algumas premissas, né, que possivelmente vocês já tenham visto com a profundidade, né, que uma disciplina de pós-graduação merece. Quando eu fiz essa disciplina, a gente realmente estudou muito a fundo, né, a fisiologia das plantas, os mecanismos de pastejo, e eu acho que é uma grande oportunidade para a gente poder realmente ter mais consolidado isso e tomar decisões melhores, né, no campo, ou nos experimentos, ou aonde a gente for aplicar esse conhecimento. Então, algumas revisões importantes aqui, né, quando a gente pensa em manejo, basicamente a gente está falando da intervenção humana na interação do sistema de pastejo, então daqueles 3 componentes, né, de solo, planta e animal, toda vez que eu tomo uma decisão de intervenção, seja ela de adubação, de trato cultural de solo, de correção, de qualquer coisa, seja ela na tomada de decisão de uma formação nova, né, ou uma recuperação de uma área. Então, nós já estamos partindo para o que nós temos de área de forrageira, o que nós temos de vegetação, o que nós temos de alimento, de estoque de alimento disponível naquela área ali, e a maior intervenção que a gente pode fazer é no momento de utilização, né? Especialmente no equino, né, se a gente pensar nesse mesmo diagrama num manejo de pastagem para bovinos, onde a gente tem aquela fase de acúmulo, de crescimento da planta, a fase de utilização e a fase de conversão, onde a gente tem um universo, né, de ciência, de melhoramento genético para poder aumentar a conversão alimentar. A gente não tem esse mesmo padrão na criação de cavalos. Então, essa última fase do sistema de pastejo, que é de conversão alimentar, a gente realmente vê que tem uma particularidade gigante entre raças e entre indivíduos. Quando a gente pega, por exemplo, éguas, né, vou mostrar para vocês umas fotos, uns vídeos, quando a gente pega éguas crioulas como receptoras, essas éguas, gente, é inacreditável, assim, em baixa oferta de forragem, qualidade mediana, tá, com análise aí quase que mensais, qualidade da forragem mediana, nós estamos falando aí de 8, 9, 10% de proteína bruta, digestibilidade entre 50% e 60%, essas éguas ficam quadradas, assim, com a condição corporal entre 7 e 8. É inacreditável a conversão alimentar e a adaptação desses animais. Ao passo que se a gente pega, por exemplo, alguns indivíduos, mas quando a gente vê que isso é mais marcante na raça campulina, por exemplo, são animais de conversão alimentar mais baixa. Então, a gente tem um pouco mais de dificuldade de manter esses animais. Obviamente, isso depende do porte, depende da conformação, mas a gente vê diferença entre raças e, às vezes, entre linhagens dentro da mesma raça. Como a gente não tem esse dado e não tem esse trabalho de aumento de conversão alimentar, a responsabilidade de fazer um sistema rodar na etapa de utilização, ela ainda é maior, né? Então, a gente tem que acertar mais no manejo. E é um pouco disso que a gente vai trazer aqui, tá? Outro conceito fundamental, né? A gente entender da fisiologia do crescimento das plantas. Então, toda aquela questão de alongamento de colmo, interceptação luminosa, as metas de altura de entrada, né? A gente tem esses trabalhos muito bem definidos para bovinos, mas a gente não tem esses trabalhos definidos para equinos. O que a gente tem visto é que quando a gente entra nessas áreas com interceptação luminosa abaixo de 90%, né, embora a gente não meça a interceptação luminosa, mas a gente tem uma ideia pela altura da estrutura das plantas, a gente tem um desempenho melhor. Isso é meio óbvio, né, porque a gente tem uma estrutura com mais folha, mas a gente não sabe até que ponto a gente deve entrar realmente antes dessas alturas recomendadas, pensando em produtividade, né? Eu vou mostrar uns dados para vocês de situações reais, né, que vocês vão ver que é difícil a gente manter a mesma lotação do que se eu estivesse trabalhando com vacas, por exemplo, em lactação, comparadas com éguas, né, por diversos fatores. Se a gente pegar o consumo, ele é muito próximo, mas por diversos fatores é difícil a gente manter a mesma taxa de lotação. Então, até que ponto vale a pena a gente entrar aí antes desses 95% de interceptação luminosa, perder um pouco em produtividade? A gente precisaria medir isso melhor. E um pouco da fisiologia da digestão e do comportamento ingestivo. Hoje, se a gente falar em manejo nutricional, né, 90%, talvez um pouco mais de 90% da tropa brasileira é criada a pasto.
Não tem como a gente falar de nutrição, de manejo nutricional de equino, sem falar de manejo de pastagem. Uma coisa está dentro da outra, está implícita na outra. E aí a gente precisa realmente entender da fisiologia da digestão, o que esses animais, né, além da pastagem, comem alguma coisa ou não, tem algum tipo de suplementação ou não, tá? Eu vou mostrar para vocês também algumas situações de diversas épocas do ano, né, onde a gente pensa em uso de mais intensivo de pastejo, desde dezembro até agora, em junho, onde a gente precisa já começar a pensar numa suplementação estratégica com volumoso, mesmo que os animais ainda estejam em piquetes, ainda estejam a pasto, tá? E o outro ponto fundamental aí, né, que eu acho que a gente não consegue gerenciar o que a gente não mede. Então, assim, mesmo nos sistemas a pasto, nos sistemas de criação de cavalo em geral, né, a gente tem uma cultura ainda muito fraca em monitoramento, a gente tem uma cultura muito fraca em medir saúde. Então, a gente vê, né, muito um movimento de ter o máximo de potros, por exemplo, numa estação de monta, de emprenhar, de fazer embrião a qualquer custo, né, e às vezes a gente está colocando ali um embrião de 7, 8, 15, 50, 100 mil reais numa receptora que está com a condição corporal 3, numa escala de 1 a 9. Então, a gente começa realmente a repensar, né, qual que é o desempenho que a gente quer, e começa a colocar isso de uma forma mais racional, de uma forma mais zootécnica mesmo, tá? A ideia seria essa. Bom, para a gente começar, né, entrando aí mais especificamente nas pastagens, a gente precisa começar a pensar em quais são os gêneros, né, mais utilizados. Se a gente não pensar e entender a fisiologia da planta como um daqueles fatores do meio lá, dificilmente a gente consegue fechar a engrenagem de tudo. Então, nós vamos começar. Mariana, você me ouve, não? Alguém mais não me ouve? Eu escuto perfeitamente. Tô ouvindo normal também. Tá tudo Beleza. normal. Então, vamos lá. A gente precisa começar realmente pelos gêneros, né? Eu não vou colocar nem espécie, porque aqui nós vamos ter uma infinidade, né? Mas, de toda forma, a gente tem que pensar nos gêneros. E aí, alguns mais comuns, né? Assim, a gente precisa também, às vezes, desconstruir um pouco essas culturas, né? Ah, o cavalo não come tal planta, ou o cavalo prefere tal planta. Sim, é muito escasso na literatura esses experimentos, né? De escolha, de preferência. Hoje a gente não usa mais tanto o termo palatabilidade, né? A gente usa mais preferência, que por definição tendo a opção de escolha em qual planta, ou qual dossel, ou qual estrutura esses animais vão primeiro. E aí a gente começa a perceber que, dependendo da situação, se não tiver opção de escolha, eles vão, por sobrevivência, por, né, comportamento natural, pastejar o que tiver. Grande parte, né, dessa confusão, desse mito e etc., vem dessa questão, às vezes, do cavalo ser muito seletivo, conseguir pastejar pequenos brotos ali de espécies que às vezes vão aparecendo até como invasoras na área, tá? E acabam sendo aproveitadas ali de alguma forma, né? Tem uma diversidade maior para poder pastejar. Caso isso não aconteça, né, e a gente está cansado de ver no campo aí, animais se mantendo bem, condição corporal boa, especialmente animais que não têm alta exigência, animais em mantença, principalmente, se mantendo com boa condição corporal em pastos de braquiária, né? Alguns casos específicos, como braquiária decumbens, por exemplo, realmente não vai ser pastejado, mas os animais têm um quê ali de se adaptar, tá? Embora na maioria das vezes, nesses casos, né, vão ser pastejadas as sementes e a parte vegetativa de folha não vai ser tão pastejada assim. Mas, enfim, são situações que a gente precisa realmente avaliar caso a caso. Desses mais utilizados, gente, a gente tem se a gente perguntar para todo mundo que cria, que trabalha, que mexe com o cavalo, ou que está envolvido com o cavalo de alguma forma, a pergunta que vale $1 milhão, né? Qual o melhor capim ou qual a melhor gramínea para ser utilizada com equino? E assim, nós fizemos uma enquete com 800 respostas. E dessas 800 respostas, 80% era Tifton. Então, sempre as gramíneas do gênero Sinodon aparecem, né? Como as principais, as melhores, etc. E eu vou mostrar para vocês situações aqui onde pode ser extremamente complicado
trabalhar, né, com Tifton, ou com Coach Cross, ou com qualquer outra do gênero Sinodo, e assim também vamos trazer outras situações que podem ser melhores ou piores, complicadas ou não, de trabalhar com outros gêneros. O ponto aqui, né, que eu acho que vocês já devem criar um pouco dessa ideia, no manejo de pastagem em geral, mas no manejo de pastagem de equinos especialmente, porque tem muito mito, né, é que não existe nada milagroso e que a gente precisa fazer manejo, independente do que a gente esteja falando. Se eu não tiver fator antinutricional, ou se eu não tiver uma situação que realmente impeça esses animais de pastejar ou de consumir essa planta, ela é possível de ser utilizada, né? Desde que a gente consiga ajustar os manejos. E aí, o que vai definir essa escolha nossa? Primeira coisa, adaptação, né? Especialmente características de clima e solo, porque não adianta nada eu ter a gramínea mais tecnológica se a mesma não é adaptada. Eu vou mostrar para vocês situações aqui, onde a gente tem uma área de 34 piquetes de mombaça, dividido em 2 módulos, de 17, um 16 e um 17, e tem alguns piquetes que alaga na época de verão, tá? E 4 ou 5 desses piquetes são formados com setárias, e os outros piquetes são a área de mombaça. E aí, o que acontece? No verão, impossibilita de usar essa área. O proprietário desse área já tentou formar essa área várias vezes com mombaça, e toda vez que ela alaga, o mombaça não tolera lâmina d'água. Então, ele não persiste na área, e a setária vem e toma conta dos piquetes. Por incrível que pareça, por uma adaptação de crescimento invernal um pouco melhor, esses piquetes de setária ajudam esse módulo de rotacionado a ser utilizado um pouco mais agora nessa época de transição, porque a estrutura da setária está boa, e ela agora não está alagada a área, então os animais conseguem entrar, pastejar e etc. Então, assim, são gastos, né, são investimentos que são feitos quase que anualmente na tentativa de fazer um negócio que biologicamente é impossível. Então, essa adaptação é fundamental da gente pensar, né? Tem N outros exemplos aí que a gente poderia dar. Eu já tivemos a oportunidade de ver áreas alagadas com capim-elefante, a mesma coisa. Então, essa adaptação de clima e de solo e de situação, né, física mesmo e biológica é um negócio que não dá para a gente brigar contra isso, né? Então, realmente talvez o primeiro ponto de atenção. Outro fator fundamental é a produtividade. Hoje, se a gente está pensando em intensificar as áreas, né, talvez a produtividade seja um fator de maior influência na capacidade de suporte, junto talvez com o risco aí por alguma praga ou por alguma doença, tá? Mas se a gente pegar a produtividade isolada, é o principal fator de influência na capacidade de suporte, né, junto com a eficiência de pastejo, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, assim, a escolha, né, de gramíneas com potencial aí acima de 20 toneladas de matéria seca pode definir a estratégia de manejo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um aras com uma área de mombaça, onde essa área foi ensilada nos primeiros meses do verão, e após essa ensilagem, a gente teve aí uns 22, 23 dias de rebrota, e essa área está até agora, até hoje, com animais em pastejo, rotacionado. Então, é uma gramínea extremamente produtiva, que permite essa flexibilidade de manejo. Porque se eu não tivesse essa produção, talvez eu conseguiria colocar menos animais nessa área, não conseguiria fazer uma silagem de capim do jeito que a gente gostaria de fazer, né, que a gente tem feito as silagens de baixo amido, e possivelmente seria uma área que toleraria, né, ou teria uma taxa de lotação, uma capacidade de suporte muito mais baixa. Então, produtividade é um fator de escolha, com certeza, a gente precisa ficar muito atento a isso. Fatores antinutricionais, né, os principais aí cuidados são em relação ao oxalato e aos nitratos, né, que estão presentes em algumas espécies, especialmente em áreas de baixada, onde normalmente acontece esses pastejos, né, o pessoal tem o hábito, né, eu sou de uma região do início do sul de Minas ali, minha família é de Oliveira, e muita região de baixada, muita região em beirada de ribeirão, de rio, que tem, por exemplo, Brachiaria radicans, que tem gramíneas, por exemplo, setárias, por exemplo, e outras que vão ter essas questões com o oxalato, algumas áreas de fertilidade mais baixa que são formadas com Brachiaria medícola, formações antigas, tá? Então, esses fatores antinutricionais não quer dizer que eu não possa usar, mas eu preciso, sim, de ter um fator de atenção, porque se eu não tiver isso, né, eu não consigo excluir possíveis diagnósticos, possíveis intervenções rápidas que eu preciso de fazer. Quando a gente tem isso, não quer dizer que vai ser sempre esse o problema, mas é um ponto de atenção que a gente precisa de ter,
especialmente se a gente estiver falando de éguas, né, em lactação, potros em crescimento. Eu vou mostrar uns dados para vocês aqui de ganho de peso de potro, de algumas áreas que a gente mede, e vocês vão ver, assim, é assustador a exigência de cálcio, a exigência de energia, de proteína desses potros. Então, um negócio que a gente precisa ficar atento. E outra coisa, o hábito, né, e a preferência, como a gente comentou. Se eu estou pensando em criar cavalo, se eu estou pensando em fazer um pastejo rotacionado, se eu estou pensando em fazer uma área que seja de pastejo contínuo, eu não vou formar essa área com uma gramínea que já sabidamente é de baixa preferência, ou de escolha preterida, né, pelos equinos. Então, a gente já vai escolher, a gente já vai pensar em algo que já seja mais dentro da rotina, dentro da normalidade, que a gente sabe que os equinos pastejam muito bem, consomem muito bem e tem bom valor nutricional, né? Uma coisa, gente, em relação ao hábito, que a gente precisa desmistificar também, é essa questão do equino que só come, prefere gramíneas de crescimento rasteiro, né? Vocês já devem ter visto isso e nós vamos repetir. As escalas de decisão de qualquer herbívoro, né, elas passam por número, pelo bocado, né, a taxa de bocado, o peso do bocado, a massa do bocado. Então, um equino, como outra espécie predada qualquer, né, à medida que ele possa acessar uma forragem com uma estrutura que propicie maior massa de bocado e, ao mesmo tempo, bom valor nutricional, né, alta preferência, ele vai preferir ela do que uma gramínea de crescimento rasteiro, onde ele tenha realmente uma massa de bocado menor. O ponto aí é o seguinte, que o equino tem a capacidade de pastejar muito baixo, né, em função de aprender a forragem com os incisivos, e não com a língua e com os lábios igual os bovinos. Então, como o cavalo consegue pastejar quase que no chão, literalmente, ele vai realmente escolher as brotações mais jovens, as folhinhas menores. Alguém quer perguntar? Pode falar, Hugo. Não estaria relacionado com quando o pastejo baixo, mas a forragem de rasteira, mas com o fato do equino do pisoteio ser mais desse hábito aí do equino pastejar mais baixo, ter essa facilidade de pastejar baixo, mas também com o comportamento dele ali na forragem, no dossel. Boa pergunta, Hugo. A gente vai ver, né, daqui a pouquinho, que a gente tem realmente um deslocamento maior, tá? Um tempo maior de deslocamento. E durante o pastejo, na verdade, o que trouxe esse conhecimento para a gente, né? Uhum. Tem um experimento bem legal que fizeram, que o pessoal colocou várias estruturas de dosséis forrageiros, então várias diferenças de altura e de relação folha-colmo entre essas estruturas, tá? E pintaram a pontinha das folhas e soltaram os cavalos para poder pastejar. Sim. Em 80% dos casos, esses cavalos foram pastejar e retiraram primeiro essas folhas pintadas nas estruturas mais altas, nas estruturas maiores, tá? Uhum. Então, assim, é muito diferente o hábito do cavalo em relação ao bovino, é diferente principalmente a distribuição de tempo, tá? Porque o bovino, ele se desloca menos, né? Ele fica mais tempo em osso, ele precisa de um tempo ali para ficar ruminando, e o cavalo acaba que entre os intervalos de uma refeição e outra, né, vamos relembrar que o estômago do cavalo é pequeno, então são pequenas refeições espaçadas aí de 2, 3 horas, e aí o cavalo se desloca muito, ele realmente anda mais, tá? Mas a preferência por pastejar essas pontas mais altas, né, as estruturas melhores, com mais folha, é realmente em função de conseguir fazer um bocado mais pesado. Toda vez que o cavalo consegue fazer um bocado mais pesado, ele, teoricamente, ingere a quantidade daquela refeição ali mais rápido. E aí, esse ponto, né, o que influencia muito na massa do bocado? É o quanto esse cavalo consegue aprofundar. Por mais que ele seja seletivo, ele também se aprofunda no que a gente chama de extrato pastejável. Então, se ele consegue explorar um extrato pastejável um pouco maior, no primeiro extrato, onde tem só a ponta de folha e etc., ele vai conseguir fazer um bocado mais pesado, né, um bocado com mais massa.
E aí ele consegue consumir aquela quantidade daquela refeição ali primeiro. Porque quando o cavalo está consumindo, assim como qualquer outro herbívoro, é um momento onde ele está mais vulnerável, né? Ele não está tão alerta quanto se ele não estivesse pastejando. Por mais que isso esteja, né, na natureza do cavalo, de ficar pastejando quase o dia todo, 16, 18 horas por dia, essa preferência é realmente em função da estrutura da planta, tá? Não sei se eu te respondi, mas se não, você pode me interromper de novo. Então, moçada, aí, essa questão de... É só mais uma troca de informação mesmo aí, porque eu associo sempre a isso também, não só o tamanho da forragem, né? Só a altura da planta, mas também a esse comportamento do cavalo aí no dossel, né? Isso aí, show de bola. Obrigado por você trazer essa informação aí para nós. Valeu. Bom, aqui, ó, se a gente entrando, né, nos cultivares, eu botei essas fotos aqui, são fotos de éguas receptoras, onde a gente consegue perceber que no campo, né, o pessoal chama de boqueira. Isso aqui são éguas que pastejavam mombaça, tá? E às vezes, gente, é engraçado, porque tem lugares que a gente vê os animais pastejando desde potro e não acontece isso. E quando a gente tem esses animais, às vezes, né, animais começam a pastejar o mombaça depois de adulto, o que são essas boqueiras, né, essas feridas no lábio, na comissura labial aí, bem no cantinho? A própria folha do mombaça, às vezes com uma estrutura mais velha, com uma estrutura mais rígida, né, faz ali algumas pequenas feridas. Essas feridas vão ficando contaminadas, né, a boca é uma região muito contaminada, e a gente acaba tendo esse quadro, né, essa manifestação clínica aí de uma ferida que praticamente não cicatriza. Ou se ela, e isso aí a tendência é que vai aumentando, né? Na foto da direita aí, são as mesmas duas éguas, né? A égua tordilha e a égua castanha. Vocês podem perceber aí, na foto eu não sei se dá para ver bem, mas nós estamos falando mais ou menos de uns 5 ou 6 centímetros de cicatriz aí na comissura labial, né? E algumas outras éguas nesse mesmo lote aí ainda tinham algumas feridas, né? Essas feridas são quase que invisíveis a olho nu, mas tem uma colonização de bactéria ali, tem uma dificuldade de cicatrização. E tinha um vídeo legal dessas éguas, eu não coloquei aqui para vocês verem, depois eu posso mandar para vocês. Na hora que elas vão comer sal ou vão comer qualquer coisa no coxo, a quantidade de saliva que essas éguas perdem. É um negócio impressionante. Nesse lote de receptoras, talvez não faça tanta diferença, né? Mas se a gente estiver falando de cavalos onde vão ser utilizados aí, seja para qualquer função que precise utilizar uma embocadura ou qualquer, né, principalmente se a gente estiver falando de performance, isso pode sim inviabilizar o uso desses animais. Então a gente tem de tomar um cuidado, né, perceber se isso está acontecendo ou não, tá? Mas eu vou mostrar outras situações para vocês onde os animais comem mombaça e não tem problema nenhum, né? Pelo contrário, estão super bem, condição corporal desejada e num lote de receptoras também, apesar de ser, mas não tem nenhum sinal disso, tá? Mas é só para chamar a atenção que essas coisas vão acontecer, ou podem acontecer, e a gente precisa ficar atento com elas. Vinícius. Tá? Oi? Só uma dúvida. Então, esse tipo de machucado, lesão, vai ser mais comum no mombaça? Ou pode ser em qualquer um? Então, por incrível que pareça, é mais comum no mombaça, tá? Mas pela lógica, se a gente pensar na lógica da ferida, na lógica do que acontece, né? Eu diria que eu nunca vi, mas poderia acontecer com outras gramíneas de crescimento cespitoso, com uma estrutura mais rígida, tá? Onde os animais precisassem realmente comer folhas mais longas, manipular essa folha na boca, e às vezes a própria manipulação dessa folha acaba cortando o lábio, tá? E assim, eu na minha pequena experiência, realmente eu só vi no mombaça, né? E eu gostaria realmente também, a gente não tem muito relato disso na literatura, tá? Não tem relato disso com gramínea temperada, subtropical, então realmente são situações bem particulares da gente aqui, e a gente acaba tendo essa especificidade do mombaça por enquanto, né? Até que alguém tenha algum relato ou algo de diferente. Mas por enquanto é assim, Marina, só no mombaça, tá?
Um outro cultivar de pânico, né, polêmico aí, direto aparecem uns vídeos que são antigos, e a turma revive um vídeo aí de um surto de cólica de animais, etc. Isso aqui é uma área de pastejo rotacionado de capim-maçai, em Esmeraldas, tá, pertinho de Belo Horizonte. Essa área é uma área que sustentava 3 UA por hectare, de éguas prenhas. Não temos problema com surtos de cólica, quadros de cólica fermentativa, nem nada disso. Os relatos que tem de cólica, tá, publicados na literatura, são na região norte do país. Ô, Vinícius, Pode falar. em cavalo a gente também considera os 450 aí do ar, né? Considera, 450 quilos de peso vivo, isso aí. Esses relatos, gente, do Maçai, eles, assim, as evidências de que a relação direta de consumo do Maçai, do Mombasa, do Tanzânia, né, do gênero pânico em geral, elas não são muito contundentes, tá? Se a gente pegar, assim, o número de animais, né, os próprios delineamentos, como que houve esse teste, a maioria dos experimentos não tem grupo controle, então a gente realmente fica meio, eu falo assim, no mínimo questionável, tá, essa questão dos pânicos aí serem realmente um problema e tudo. Os relatos são na região norte, né, pelas composições dos relatos que a gente tem, há uma concentração maior de carboidratos solúveis, tá? Só que se a gente pensar nessa concentração, é a mesma concentração, por exemplo, que um cavalo come, ou um pouco menor, às vezes, do que um cavalo tem capacidade de comer, de digerir, em gramíneas de clima temperado. Pode ser que tenha, né, alguma diferença estrutural nos carboidratos, mas esses relatos não trazem essas diferenças, não trazem essa estrutura bioquímica mesmo para poder explicar isso. Então, assim, a gente usa, especialmente para os nossos lados aqui, a gente usa tranquilamente, não tem problema nenhum, e é um capim que tem duas características muito importantes. A primeira, que o rebrote é muito rápido. Então, começa a chover, né, a gente vê isso, as áreas adubadas, bem cuidadas, etc., a gente vê um rebrote rápido. Então, é uma estratégia interessante para essa época de transição, principalmente secas-água, onde a gente já começa a ter alguma área disponível, alguma oferta de forragem um pouco melhor, tá? E a outra característica é que ele aguenta muito um pastejo intenso, né? Como a gente comentou, a capacidade do cavalo pastejar rente ao solo, ela está intimamente ligada à intensidade de pastejo, né? Se a gente lembrar do conceito, a intensidade qual a intensidade de desfolha, né? Do que tem disponível ali na estrutura, o que esse cavalo vai retirar, o que ele vai pastejar. Então, ele aguenta um pastejo intenso com um rebrote rápido, tá? O Maçai, ele não é um pânico máximo puro, né? Ele é um híbrido de pânico máximo e pânico infesto. Então, isso traz um pouco mais de rusticidade, um pouco mais de adaptabilidade dele em relação aos outros, tá? Então, a gente usa tranquilamente como qualquer outra planta de crescimento cespitoso. Com esses 2 pontos bem favoráveis, um pouco menos produtivo, né, do que os outros pânicos em função do porte, tá? Mas tem muita folha, estrutura bem legal quando é bem utilizado, e a situação da área é essa aí, que vocês estão vendo na foto, tá? Um piquete da direita, a gente tinha as éguas pastejando há 2 ou 3 dias, e o piquete da esquerda, um piquete em rebrote, onde os animais iam passar depois que finalizassem esse pastejo da direita. Tá? Essa área era uma área relativamente pequena, com 8 piquetes, tá? E a gente tenta sempre manter um resíduo de pastejo com bastante folha, né? A gente evita fazer aquela desfolha igual a gente faz no manejo de bovino, porque pelo fato do cavalo ser muito seletivo, quando a gente aperta a mão demais na intensidade do pastejo, a gente acaba submetendo a área a pastejo desuniforme demais. Então, a gente tenta manter um resíduo com mais folha, rebrota mais rápido, volta mais rápido nos piquetes, tá? Ô, Vinícius. Oi. Eu não conheço, não tem aqui na região, você falou que ele é híbrido, ele se multiplica por semente também? Só por muda? Ótima pergunta, Leonardo. Obrigado. A gente faz plantio por semente, tá? Hoje a gente tem algumas empresas que comercializam uma semente de valor cultural bem alto. Então, são sementes bem puras,
e com uma porcentagem de germinação aí bem alta. Tá? Então, não são muito baratas, não é um plantio dos mais baratos, mas a gente consegue formar bem a área e fazer um plantio por semente legal, tá? Assim como os outros pânicos, tá? Só para a gente relembrar. Para a gente entrar, né, no queridinho de todos aí, o gênero Sinodon ou Sinodon, né, depende como das pessoas pronunciam aí das duas formas. Isso aqui, gente, é muito bom. Valor nutricional ótimo, produtividade muito boa, tá? Mas quando a gente leva isso para o campo, né, isso aqui vocês estão vendo uma área de coxo cross, quando a gente leva isso para o campo, o manejo não é muito fácil, não é muito simples, tá? Por quê? A taxa de acúmulo, né, especialmente do Tifton, dos Tiftons em geral e do coxo cross também, ela dependendo da situação, se for favorável, ela é muito alta. Então, nós temos um crescimento rápido, tá? E esse crescimento rápido, ao mesmo tempo que ele é bom, porque produz muita massa, ele chega no ápice da curva de crescimento, né, que a gente chama no ponto de viragem da curva. Todo crescimento de gramínea é uma curva quadrática, né, uma parábola, e a gente tem um ponto de viragem. E aí, essa planta, ela para de acumular, ela se mantém quase que com um número de folhas fixo, né, um número de folhas estável, assim como acontece com outras espécies, né, também. Existe um número de folhas estável, aonde para cada nova brotação, uma folha embaixo entra em senescência, tá? Até que essa planta entre em florescência, né? Ela emita inflorescência, entre em fase reprodutiva. Então, por que o manejo é difícil? Porque ele desequilibra, ele muda essa curva muito rápido. Então, num ciclo de pastejo, a gente pode ter, por exemplo, piquetes bons voltando com 7, 10, 20 dias, ou, dependendo da situação, eu posso ter piquetes voltando com 23, 28, 32 dias. E aí, um dos gargalos que a gente vai comentar mais para frente é treinar o olho de quem maneja esses piquetes, de quem maneja esses animais, para poder identificar esse momento, tá? A altura ajuda muito, só que como ele não tem uma estrutura cespitosa, ela é em geral, né, o gênero tem as plantas de crescimento estolonífero, mais paralela, a gente não consegue perceber muito esse erro de manejo, né? Ele não evidencia que essas plantas passaram. Então, se vocês olharem no piquete da direita, a gente tem uma porcentagem de plantas já emitindo inflorescência, tá? Essa foto deve ter sido tirada no máximo 30 dias atrás. E no piquete da esquerda, a gente tem ainda, né, os dois com alta oferta de forragem, com uma estrutura muito boa, mas nesses momentos diferentes, assim. E aí a dúvida de todo mundo sempre beleza, eu coloco os animais no piquete da direita e deixo o piquete da esquerda passar um pouco, ou eu pastejo primeiro o piquete da esquerda, e já que o da direita está passado mesmo, e aí? E essa tomada de decisão na prática, como é que ela acontece? Tá? Para nós, invariavelmente, né, se eu tenho esses dois piquetes com essas duas estruturas, pastejo da direita primeiro. Independente se o da esquerda vai passar um pouco, todos os dois, no extrato pastejável, tem muita folha. Então, lembre, né? Além da altura, a gente precisa olhar para a estrutura do pasto, tá? E aí, gente, nós estamos falando dos cavalos, tá? Se eu estivesse falando de vaca, que fosse ficar um dia em cada piquete, eu pastejaria o da direita primeiro, tá? E aí a gente começa a entender um pouco dessas diferenças. A gente, realmente, já que vai ficar 3, 4 dias nesses piquetes, como acontece nessa propriedade, se a gente deixar passar demais, ficaria mais 8 ou 9 dias aí em período de crescimento, ainda estava tendo uma chuva ou outra, ainda tinha calor para poder crescer, a estrutura ia ficar muito ruim, muito passada, tá? E aí a gente não conseguiria, talvez, aproveitar aí mais um ciclo ou pelo menos um resíduo desse pastejo. Então a decisão foi pastejar o piquete da direita, mesmo que ele já tivesse um pouco de inflorescência, e depois passar os animais para o da esquerda, tá? E aí aqui, ó, a gente precisa ficar muito atento, né? Nessa mesma área que eu acabei de mostrar para vocês, no início da estação chuvosa desse ano, nós tivemos um ataque de lagarta. E a área ficou toda desse jeito aqui, ó. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que foi o vídeo que o colaborador do Aras lá mandou para a gente. Se chegar numa área de manhã para poder trocar os animais de piquete, e a situação era essa aí, não tinha nenhuma folha.
Que é isso aí, ó? Tinha uma área Isso é com no Parque estrutura... Tifton, Vinícius? É no Parque Tifton, Hugo. Ó, que é na figura, na foto? A gente tem uma estrutura que teoricamente estava boa para pastejar, né? Por mais que a gente tenha um pouco de senescência próximo do chão aqui, mas se a gente pegar o que tinha de estrado pastejável, tinha muita folha nesses piquetes. Era inacreditável. E aí, quando a gente olha para essa imagem, o que a gente vê? Praticamente como? Não tem mais folha nessa área, tá? Isso aí, gente. Pode falar, Hugo. De um dia para o outro? Quase que em 2 horas, Hugo. Um negócio impressionante. Parece que entrou 500 éguas num piquete assim de meio hectare. Não tinha mais nenhuma folha, só sobrou a estrutura de colmo, tá? E isso, gente, às vezes fura, né? Qualquer planejamento forrageiro, porque assim, é um negócio que acontece sem a gente minimamente esperar, né? De sorte que, assim, como a gente tem a rotina, como a gente tem o processo dentro do Aras, da fazenda, bem definido, do funcionário ir lá, olhar, para poder trocar os animais de piquete, etc., foi logo na parte da manhã. E aí, a gente teve esse problema em um piquete só. Nos outros piquetes, a gente conseguiu controlar esse ataque das lagartas. Né? Vou passar o vídeo aqui de novo para vocês verem, mas zero de folha, zero. Praticamente só colmo, tá? E aí tem um momento do vídeo aqui, ó, que eu acho que até tem um zoom aqui, ó, da lagarta. Né? Isso são uma região de muito plantio de milho e muito plantio de cana, né? Que é uma região que tem uma usina de cana, que tem muita área de cana e tal. Então, na época que o pessoal começou a cortar as lavouras, as lagartas começaram a migrar para as áreas de pastagem, tá? Então, são situações que acontecem. Esse talvez seja o maior problema do Tifton. Não tem tanto problema com cigarrinha, embora ele dá uma amarelada, dá uma sentida, mas talvez o maior problema seja a lagarta. Né? Então, é muito bom, mas tem esses dois pontos de atenção. Manejo e resistência aí à praga, especialmente lagarta. Esse ano, aonde eu fui, literalmente, em todos os lugares que eu fui que tinha Tifton, tiveram ataque de lagarta. Então, é um negócio para a gente ficar atento, tá? Uma outra gramínea, né, que é pouco falada, que é pouco trabalhada no campo, a gente teve a oportunidade de formar uma área com essa gramínea aqui no nosso campus, né, no setor de equino. Não ficou uma formação muito legal, choveu muito no dia do plantio, mas a gente tem alguma área dela formada, é o Páspalo notato cultivar pensacola. Né, o Páspalo notato, a gente vai lembrar que é a grama batatais, e o cultivar pensacola é um cultivar melhorado, de maior produtividade, né, com as mesmas características aí de tolerância a pastejo, mesmas características de valor nutricional, com produtividade um pouco mais alta, tá? Tem um trabalho legal de 99, né, depois posso mandar para vocês também, com avaliação de preferência de 9 gramíneas, né, e esse páspalo, né, a pensacola, foi a preferida, né, foi a primeira de todos os equinos, então tem uma preferência alta, quando bem utilizada tem um valor nutricional interessante, aguenta pisoteio, né, porque ela tem aquelas estruturas de rizoma, é estolonífera, então permite, né, esse pastejo mais rasteiro, tolera esse pastejo mais rasteiro, tolera mais pisoteio. Pode falar, Hugo. A propagação dela é por semente, por muda, como é que é? Hugo, então, ótima pergunta. Ela tem semente disponível no campo, no mercado. Em geral, as sementes de páspalo, elas são de viabilidade baixa, tá? Elas são de valor cultural baixo. Mas ela tem semente dela disponível, também não é uma semente muito barata, tá? Se eu não me engano, aqui na escola a gente pagou tipo 300 ou 400 reais no quilo, então não é uma formação barata, mas ela pode ser também plantada por muda, tá? Pelos estolões, né? Normalmente os pásparos, eles são propagados pelas placas, né? Por essas estruturas de rizoma e tudo. Para formar áreas maiores, isso acaba inviabilizando um pouco. Então, a gente realmente toma a decisão de usar semente, sabendo que pode ser que a gente não consiga formar muito bem essa área no primeiro ano, tá? Pensando nas condições reais de campo, tá, gente? Se a gente tiver um ambiente controlado, né, é possível sim. Mas se a gente pensar aí na maioria das fazendas, na maioria dos áreas, regulagem de máquina, a própria
energia que os operadores de máquina colocam, né, no plantio, na operação em si, acabam limitando um pouco, acaba trazendo um pouco dessa questão para a gente, tá? Mas ela tem semente sim, viu, Hugo? Bom, como eu comentei, né, o que mais a gente precisa ficar atento aí em relação ao oxalato é a relação dele com o cálcio, né? Então lembrar que os problemas de cara inchada, os problemas de hiperparatiroidismo secundário nutricional, eles não são por conta de baixo cálcio, na maioria das vezes, tá? Alguns casos sim, mas o problema é a indisponibilidade do cálcio, né? Então esse oxalato, ele é um quelante de cálcio, e aí ele acaba indisponibilizando, levando esses animais a um quadro de hipocalcemia. E alguns trabalhos interessantes, né, que foram feitos aí com algumas gramíneas, especialmente com Brachiaria medícola, que suplementava esses animais com minerais, tá? E mesmo assim não conseguiam corrigir o problema. E aí quando a gente pega a composição da umidícola, ela é uma das gramíneas que tem maior quantidade de sódio na composição, né? Então a gente vai lembrar aí dos conceitos básicos da nutrição, que o sódio é um regulador de consumo, e quando os animais estão comendo uma gramínea que tem essa característica de ter uma quantidade de sódio mais alta, chega a ser até 10 vezes maior do que de outras gramíneas, o consumo de mineral fica prejudicado. Então, dificilmente a gente consegue reverter essa situação colocando um mineral que tenha quantidade maior de cálcio ou que corrija essa relação de cálcio e oxalato na dieta, tá? Isso não acontece tanto com cetárea. Alguns relatos de pânico, tá? Com maior quantidade de oxalato, a gente monitora os animais frequentemente, vários cultivares de pânico, nunca tivemos problema, tá? E a gente tem também na literatura vários relatos de pânico sem presença de oxalato alto. Então, isso não é uma regra, tá? Mas em alguns casos pode acontecer, e aí a gente precisa ficar atento, principalmente a essa questão de suplementação com mineral. Mas, via de regra, gente, se a gente pensar assim, fator antinutricional de pastagem para cavalo, o oxalato tem que vir primeiro, tá? Como eu comentei, pode ser que tenha em alguns casos aí o nitrato, mas a gente precisa realmente preocupar mais com o oxalato mesmo, tá? Alguma dúvida até aqui, moçada? Vinícius, Pode falar, Daniel. você tinha falado sobre deixar mais folha no pasto, para os equinos. Então, quando eu tô pensando em áreas assim, eu não trabalho tanto com lote de ponta e de repasse, não, né? Ou se eu trabalhar isso, eu trabalho com muito cuidado, com que... Daniel, poderia trabalhar, não tem problema, tá? Lembra que quem define a quantidade de desponte, obviamente, é o seu lote de desponte, né? Então, se você está trabalhando com categorias mais exigentes, elas vão ficar menos tempo do que você deixaria um lote de desponte de bovino, por exemplo, tá? E no lote de repasse, você vai ver que a gente acaba tendo dificuldade de trabalhar com lotações muito altas. Então, só o fato de você trabalhar com menos animais já te faz ter uma intensidade de pastejo mais baixa. Mas, assim, isso vai ser muito controlado no visual, na estrutura do pasto mesmo, tá? Não tem muito uma regra assim, eu consigo colocar muito ou consigo colocar pouco. Via de regra, os despontes vão passar mais rápido do que você passaria um desponte de vaca, né? Vamos pensar num comparativo. E o repasse também vai passar mais rápido. Então, o que vai mudar, às vezes, não é nem a quantidade, mas, assim, a intensidade desses dois pastejos, entendeu? Porque nada mais o que você está fazendo é uma colheita, né? Uma retirada de folha. E isso você consegue regular entre retirada ou não dos animais pela estrutura do dossel, entendeu? Entendi. Bom, entrando nessa parte aí mais de interação, né, dos equinos com o sistema, uma pergunta que a gente precisa de fazer, e aí não serve só para equino, né, aqui é o caso, mas serve para qualquer espécie que a gente estiver trabalhando, se a gente já parou para observar, né, se a gente já parou para ouvir esses animais pastejando, se a gente já parou para ver esses animais interagindo entre os lotes, e aí a gente começa a fazer, assim, algumas ponderações, né, em relação ao hábito, em relação ao consumo. Se a gente pensar nutricionalmente, a exigência de uma vaca em manutenção vazia, né, em mantença de 400, 450 quilos de peso vivo, é muito próxima de consumo, é muito próxima da exigência de uma vaca, de uma égua vazia em manutenção
a pasto, sem suplementação nem nada. Então, em termos de consumo, a gente não tem muita diferença, tá? Então, nós estamos falando aí, né, dependendo do restante da dieta, obviamente, uma coisa que a gente tem que começar a pensar é que o pasto é a base de volumoso. Mas eu posso sim fazer um complemento, eu posso sim, né, usar isso como base volumosa, como base de forragem da dieta e complementar com outros nutrientes, com outros alimentos. A gente tem que olhar para o pasto a partir de agora, independente se é para cavalo ou não, mas ele é um veículo de nutriente, tá? Então não é só assim, quanto de pasto come? Primeira pergunta, come só pasto? Tem algum outro tipo de suplementação? Come alguma coisa no coxo? Bom, se não, aí sim nós vamos partir para um consumo que é de pasto total. A gente tem trabalhos na literatura aí mostrando de 1,8% até 5% do peso vivo de consumo de pasto. Aí eu pergunto para você, será que é possível? Éguas prens, né, terço final de gestação ou terço inicial de lactação, 5% do peso vivo. É muito pasto. Né? E a gente começa também a questionar os métodos, a questionar se nós estamos indo na informação, né? Se essa informação se aplica a nosso tipo de gramínea e etc. Porque a maioria das coisas que tem não são nacionais, não são tropicais. Né? Então, capacidade de corte da forragem, como a gente já comentou, com os incisivos, consegue comer literalmente no chão. Vou mostrar umas fotos para vocês daqui a pouco. Interação de comportamento, né, entre lotes. Será que eu posso colocar o mesmo número de vaca que eu coloco num piquete? Eu posso colocar de égua? Vira uma guerra. Né? Eu coloquei alguns modelos aqui de divisão de piquete para vocês pensarem um pouco nisso. Os tipos de gramínea, como a gente já comentou, né, isso está aderente ao meu planejamento, ao que eu quero de desempenho, etc. Qual que é o objetivo? O objetivo é eu ter quantos animais, é eu ter o que de desempenho, né? Se eu estou falando de égua prem, ou de produção de embrião, ou de crescimento de potro, qual que é o indicador que eu meço? Existem os indicadores meio, os indicadores fim, né, que me dão resultados, mas esse resultado ele só acontece se eu tiver informação no meio do processo. Se eu não tiver informação no meio do processo, por exemplo, um indicador fim, número de potros numa área de Manga Machador que atingiram a altura de registro. Esse é um indicador fim. Eu posso ter lá 80% de potros que atingiram a altura para registro e 20% não. Qual que é o indicador meio? É mensurar o crescimento desses potros desde o nascimento mensalmente, por exemplo. Então, a altura é um indicador de meio. E a taxa de animais que atingiram a altura de registro é um indicador fim. Então, a gente tem de começar a entender isso dentro de um processo produtivo e definir quais são os melhores indicadores para a gente medir, tá? Da mesma forma, gente, que a gente pega, né, os outros herbívoros aí, a gente comentou. Então, no quadrinho da extrema direita aí, a gente tem a menor escala de decisão, que é um bocado, tá? É o quanto esse animal apreende de forragem. Isso está relacionado com a profundidade, com a área que ele consegue abranger, né, esse bocado, e com a densidade de perfilhos. Então, seriam os 3 fatores principais. Quando eu tenho estrutura com muito perfilho, muita folha, quando meu cavalo consegue rebaixar um pouco no extrato pastejável, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, e quando ele consegue explorar um pouco mais essa área, que é muito individual dele, muito individual da espécie, né? Então, o que interfere realmente seria a densidade de folha, densidade de perfil e o quanto ele aprofunda, ele consegue fazer um bocado mais profundo. Ele fica mais tempo manipulando a forragem, engolindo a forragem, tá? Quando ele explora vários bocados numa mesma área, né, a gente chama de estação alimentar, seria a segunda figura aí da direita para a esquerda. Essa estação alimentar, o animal explora um semicírculo, explora uma meia-lua, né, em frente ali onde ele está pastejando. Quando essa estação alimentar deixa de ser interessante, né, perde preferência, a estrutura já não está legal, já começa a chegar ali nos pseudocomos, etc. Esse animal troca de estação alimentar, né, esse conjunto de estações alimentares a gente chama de sítio alimentar, que poderia ser aí um piquete, poderia ser um pasto, tá? Esse conjunto de sítios alimentares, né, se eu estiver falando de uma área maior, eles vão formar uma comunidade de pastejo, então é onde os animais criam o que a gente chama de memória de pastejo, né, fica ali, é comum a gente ver, não só por influência da aguada, do coxo de mineral, do coxo de suplementação, da lanchonete, mas é comum a gente ver os animais adquirirem essa memória. É quase sempre a gente vai ver esses animais indo pastejar na mesma área, né, no mesmo microambiente ali, na mesma comunidade de pastejo, ou comunidade alimentar,
tá? E numa área maior, cercada aí por rios, florestas, etc., né? E isso é uma observação da natureza, a gente teria o que a gente chama de paisagem de pastejo, tá? Então, basicamente, seriam essas as escalas de decisão. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui, ó, tem 2 vídeos. O vídeo da direita são o mesmo lote de éguas, tá, gente? Éguas receptoras, numa área de Mangalarga Machador. Nas éguas, no vídeo da esquerda, a gente tem alta oferta de forragem. No vídeo da direita também, tá? Então, a oferta de forragem aqui não é diferente, não é limitante. No vídeo da esquerda, a gente tem éguas que estão a meio-dia nesse piquete, e no vídeo da direita, a gente tem éguas que estão há 3 dias no piquete. Então, a gente já começa a perceber a estrutura do pasto diferente. No vídeo da esquerda, muita folha, né, no dossel, a estrutura de entrada, a altura de entrada um pouco mais baixa, tá? Isso vai acontecer, essa heterogeneidade de altura. Igual eu comentei, o que importa muito para a gente é o extrato pastejável, a quantidade de folha que vai ter nesses piquetes, tá? E eu queria que vocês observassem o comportamento dessas éguas. E a gente vai discutindo aqui junto. Então, o vídeo da direita, alta oferta, muita folha, e vejam como a égua explora a estação de pastejo, tá? Demora um tempo para poder aprender, para poder manipular a forragem, para poder engolir a forragem. Bom, esse mesmo lote de éguas, num piquete que está há 3 dias sendo pastejado, vocês verem que já é um resíduo de pastejo, tá? Entrou com uma estrutura bem alta. Essa égua, vocês percebam, né? Diferença entre condição corporal no lote, tá? Isso aí é comum demais, gente. Quando a gente vai para o campo, quando a gente vai para a prática, essa diferença de score corporal a gente vai ajustando ao longo do tempo com suplementação na lanchonete, mas a base de volumoso é igual para todo mundo come igual nos piquetes, tá? E aí a gente já vê que esse resíduo de pasto, essa estrutura, ainda tem muita oferta. Vocês verem lá no fundo do vídeo, da direita, ó, o primeiro extrato pastejável ainda não foi pastejado. Essas éguas ficam em média de 5 a 6 dias nesses piquetes. Então, depois que tem um resíduo realmente mais baixo de folha, ainda, né, com folha, não retirando demais, não fazendo um pastejo muito intenso, esses animais realmente vão sair e vão para um outro piquete, com a estrutura parecida com esse, tá? Então, são do mesmo lote, em 2 piquetes totalmente diferentes, no mesmo módulo de rotacionado. Né? Situações interessantes, situações do dia a dia que vão acontecer. E a gente precisa tomar decisão. A coisa precisa andar, precisa acontecer, tá? Entrou muito alto. Beleza, toca a vida. O extrato pastejável está legal, tem muita folha, as éguas estão comendo bem, explorando a estação de pastejo, olha para as éguas, elas estão contando para a gente o que está acontecendo e segue. Tá? Entrou num outro piquete mais baixo, provavelmente vai ficar menos tempo, né? Porque a gente não quer retirar tanto, embora tenha estrutura muito boa, muita folha, etc., a gente não quer fazer pastejo muito intenso. Então vai ficar talvez não 6 dias, mas talvez 3 ou 4. E aí assim vai. E vai andando para os piquetes da frente, tá? Aí, ó, isso aqui são essas mesmas éguas, há 2 semanas atrás, num piquete de Mombaça, nesse mesmo módulo, nessa mesma fazenda, tá? E aí, qual que era a estratégia aqui? Não vamos voltar nesses piquetes, acabou a estação de pastejo. Então, vamos colocar essas éguas para pastejar o que tem, para poder realmente fazer um pastejo muito intenso. Por quê? Logo depois que passar a seca, nós vamos roçar essas áreas e vamos voltar com aquela estrutura boa que vocês viram lá atrás, que estava lá no meio das águas. Aquilo foi em janeiro, tá? Aqui em junho. Então foi agora. Só que essas éguas já estão recebendo silagem de capim no coxo, então elas já têm suplementação de volumoso. Cada égua aqui está comendo em média 4 a 6 quilos de matéria seca, depende da condição corporal dela. Então lá na lanchonete a gente separa os lotes, elas são identificadas, separa os lotes, esse lote tem 28 éguas, todas prenhas, tá? Estão recebendo silagem de capim Mombaça com casquinha de soja, 1,5 kg de ração, algumas chegaram na fazenda há menos tempo, então estão um pouco mais sentidas, tá? Mas vocês vão ver que a média de condição corporal para manter é isso aí mesmo, e vão para os piquetes para comer o que tiver. Então a gente já pega uma estrutura totalmente diferente.
E aí percebam o hábito de pastejo dessas éguas também diferente. Mais bocados, tá? Precisam aprofundar mais, quase que entrar no meio da touceira mesmo para poder achar folha. E olha como é que está a estrutura desse pasto. Final de estação de pastejo, gente, vida real. Não vai ter aquela estrutura bonita que vocês viram lá atrás, não. Então aqui já começa a não ter folha mesmo, né? Já começa a ter mais dificuldade para elas poderem aprender a forragem. Se a gente contar o número de bocados daquelas duas éguas do vídeo anterior e contar o dessas éguas aqui vai dar quase o dobro. Tá? Essas éguas aqui dão em média de 90 a 110 bocados por minuto, para vocês terem uma ideia. E as outras éguas dão em média de 50 a 70 bocados por minuto. Então é quase que 1 por segundo, numa estrutura boa, na hora que está pastejando. E aqui é quase 2 por segundo. Então realmente, a gente percebe, né, que quando a estrutura do pasto é ruim, então o mecanismo ele se aplica da mesma forma que a gente faz com vaca, se aplica à égua. Quando a estrutura do pasto está ruim, não está favorável para o consumo, a gente acaba perdendo, né, esse tempo de alimentação. Então esses animais acabam realmente pastejando por mais tempo. Eu vou mostrar os dados de condição corporal dessas éguas para vocês, tá? De monitoramento nosso. E aí, ó, essas éguas que a gente viu comendo, tanto nos outros piquetes quanto aqui, não tem problema de corte na boca, não tem problema de boqueira, não tem problema nenhum de cólica, de oxalato, não tem problema nenhum, tá? Essas éguas são monitoradas a cada 15 dias, com pesagem, condição corporal e etc. E os ajustes nas dietas vão se fazendo ao longo do período, né? Aqui, ó, é uma área, isso aqui é um potro, quarto de milha, com 4 meses, tá? Numa área de Tifton. E aí aqui, ó, a gente pode falar que a gente acerta muito no manejo dessas áreas, tá? Essa área de Tifton, assim, não tem como tá melhor, né? Dá vontade de a gente sair correndo e pular nela. E são potros aí próximos da desmama. Eu vou mostrar o ganho de peso desses potros para vocês também, tá? Então, assim, tem pontos positivos e pontos negativos? Todos vão ter. Mas tudo depende da tomada de decisão, tudo depende de como que o processo acontece dentro do aras. Tá? Aqui é uma área de Tifton, adubada, rotacionada, onde os animais ficam nessa área aqui especificamente 4 ou 5 dias, depende. Tá? É um lote maior de potro. Aqui eu filmei os dois porque estava bem bonito de ver eles pastejando, ó, como que explora uma estação de pastejo, como que consegue aprofundar o bocado, como que a estrutura desse pasto está favorável para poder comer, para poder consumir, e assim, mais nutriente impossível, tá? Realmente o que a gente pode dar de melhor, né? Esse vídeo foi gravado em fevereiro, tá? Num aras em Matozinhos. E aí, ó, a estrutura da desmama desses potros é essa aí, ó. Eu vou mostrar para vocês, esse potro aí especificamente, estava com 5 meses nessa foto. 4 ou 5 meses, se eu não me engano. Então, são receptoras crioulas nesse aras, já tem um histórico de criação muito bacana, tá? Muito organizado, com algumas dificuldades gerenciais, né? E a gente acaba contribuindo aí nessa parte de organizar realmente o manejo, etc. Esses potros comem 1,5 kg de ração por dia, tá? Até a desmama. Antigamente comiam 3, os potros desmamavam quase do tamanho das éguas. Hoje comem 1,5 kg, esse potro é dessa geração desse ano, tá? Foi desmamado há 2 meses atrás, e com essa estrutura, com essa, nesse nível aí de saúde, né? Você vê que é quase do tamanho da égua, e não está obeso, tá? Existia um histórico nesse área de obesidade, de dificuldade de desenvolvimento dos potros, né? E a gente acabou corrigindo isso, juntamente com a equipe do aras, né, que é uma equipe super competente, tá? Aqui, ó, só para vocês verem também no Tifton, já em final de estação de pastejo, isso é égua Mangalarga Machador 100% a pasto, tá? Essas éguas estão próximas de parir, essa égua, né, tinha mais éguas nesse lote, mas elas estavam próximas de parir, e olha como que explora a estação de pastejo. Se a gente olhar para esse piquete, a gente fala assim, nossa, mas está passado, né, está ruim, mas olha o primeiro extrato pastejável, ainda tem como selecionar. E aí a gente abusa um pouquinho nessa situação aí da condição de selecionar do cavalo. Vocês veem que a égua, ela explora a estação de pastejo, né? Olha a outra égua do lado dela, também numa condição corporal espetacular, 100% a pasto e sal mineral. Então explora a estação de pastejo, vocês veem que a estrutura não está legal, né? Mas as éguas estão contando para a gente que o manejo está ok, por enquanto. Na hora que elas começarem a contar para a gente que nós precisamos de interferir, a gente vai lá e interfere, tá?
Moçada, assim, do jeito que a gente está descrevendo, trazendo as informações mais detalhadas, tá fazendo sentido? Alguém está ficando com alguma dúvida? Se vocês, eventualmente, não quiserem que a gente detalhe mais, que a gente traz, né, mais característica, podem ficar à vontade para poder falar, tá? Pode falar, Hugo. Para mim tá ótimo dessa forma. Por mim tá bom. Show de bola. Então vamos em frente. Aqui, ó, essa imagem, né, é um gráfico. Pode falar, Hugo. Eu tinha falado no início que 90% ainda está pasto, mesmo considerando as regiões que os cavalos que tem mais criação intensiva. Boa pergunta, Hugo. Assim, a gente tem essa informação e esse dado, ela é mais geral, é uma informação mais global, sabe? Se a gente pegar aquele complexo do estudo do agronegócio do cavalo, a gente tem uma informação, um número parecido com esse, tá? Pode variar, sim, de região para região, né? Tem muita concentração, às vezes, de áreas de centro de treinamento em determinadas regiões do Brasil, tradicionais, tá? Então, essa informação ela é mais global, tá, Hugo? Pode ter alguma região ou outra que tem essa variação, sim, tá bom? Beleza. Isso aqui, gente, é um gráfico, eu exportei, né? Um gráfico onde a gente tem no eixo X aqui, ó, os meses, então de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Isso aqui é aquele lote de receptoras que eu mostrei para vocês pastejando Mombaça, tá? Então, no início do trabalho com esse lote em dezembro, aqui eu, numa escala de 1 a 9, né? Eu coloquei aqui 2 linhas pretas entre o 4,5 e o 6,5. Na verdade, se a gente for pensar aí o que a gente quer, né? A gente quer animais entre 5 e 6. Eu não quero ter animais obesos, mas não quero ter animais abaixo de 5, tá? E o que eu falei para vocês, que aqui são 28 egos no lote, antes eram mais, né? Mas alguns embriões nesse aras foram vendidos e as receptoras saíram e tal. Mas, assim, é um número considerável para a gente poder ver um comportamento do dado, tá? Não importa muito para a gente engessar nesse número, é 5 ou é 6. Importa para a gente que esses animais tenham uma condição corporal média, numa escala de 1 a 9, que seria aí na faixa de 5 e 6, tá? E aí a gente define, né? Isso aqui é um gráfico de distribuição, um gráfico de dispersão, né? De distribuição de pontos. E aí a gente pega, dentro dessa faixa, né, entre 5 e 6 ali, vocês percebam que, ó, no início de um planejamento nutricional, no início de um trabalho, né, inclusive foi a maior demanda do proprietário para a gente, que a gente fizesse um ajuste nutricional no aras, planejasse para o próximo ano e etc. Vocês percebam que a gente tem um número considerável de animais abaixo dessa linha de 5. Tá? Aqui eu posso dizer para vocês, né, porque eu conheço os números, mas a gente tinha em média 63, se eu não me engano, 63% do lote abaixo da condição corporal 5. Isso mostra para a gente que é um problema de manejo, é um problema de rebanho, né? Não é um problema de uma égua isolada que adoeceu, ou que sentiu, ou que passou por qualquer situação. É um problema de rebanho, é um problema de lote, tá? Pensando que a gente tinha oferta de forragem na fazenda e precisava ajustar manejo, assim nós fizemos, ajustar manejo, momento de entrada, momento de saída, né, resíduo de pasto, intensidade de pastejo, redistribui melhor os grupos, né, refaz os grupos, e na hora de trazer esses animais, como esses animais estavam dentro da estação de monta, vinham no curral praticamente todo dia. O veterinário da reprodução estava trabalhando esses animais. E aí, vindo no curral, dava uma oportunidade para a gente de tratar desses animais. Então, nós montamos, né, um esquema de suplementar, no início, 1 quilo de ração para cada receptora que precisava recuperar a condição corporal, porque a oferta de forragem estava muito alta, a condição de trabalhar com o pasto estava muito legal. E aí a gente vem manejando esses lotes de consumo de ração, tá? Então tem receptora que chegou a comer 3 quilos. E aí, quando a gente faz isso, gente, se eu tenho 30 receptoras no lote e fala assim, vamos dar 1 quilo de ração para todo mundo, são 30 quilos. Só que tinha 30% do lote, ou seja, 10 éguas que não precisavam comer ração ainda, naquele momento. Então eu podia pegar esses mesmos 30 quilos e dar para as outras 20 éguas. Então eu poderia dar 1,5 kg para cada, tá? E aí, à medida que essas éguas iam recuperando condição corporal, elas iam saindo desse lote de éguas suplementadas, iam ficando simplesmente capazes. E assim, ao longo, né, da estação de verão, a gente foi minimizando, a gente foi diminuindo a quantidade de animais que estavam fora da nossa meta, tá?
até que a gente chegasse em 95% dos animais dentro da faixa de condição corporal que a gente quer. Ainda está ótimo? Não, a gente quer o 100%, tá? Mas na vida real a gente acaba, né, esbarrando em outros entraves. Se a gente pegar o preço de 1 quilo de ração há 1 ano atrás, hoje ele está praticamente com 230%, 240% de aumento. Ou seja, nós estamos falando do dobro de orçamento para um mesmo rebanho, para uma mesma tropa, e quando a gente quer diminuir a tropa, a gente dificilmente diminui o orçamento, porque o aumento é quase o dobro, então eu teria que diminuir a tropa pela metade, tá? Então, muitos áreas grandes estão passando por desafios aí nesse momento de alta de insumo. Mas só para mostrar para vocês que no comportamento do dado é o que importa para a gente, tá? A gente vai achatando essa curva até colocar todo mundo dentro da faixa que a gente quer, tá? Aqui um outro dado interessante, daqueles potros lá que eu mostrei para vocês, os potros quarto de milha nas éguas crioulas, tá? Então, a avaliação desde novembro, né, desde praticamente o nascimento, aqui 3 meses, alguns, 1 mês, no dia que nasceu, a gente pega, né, os potros, coincide com as nossas visitas, alguns ainda não tinham nascido, mas o que importa para a gente é o seguinte, ó, novembro, aqui é uma tabela, tá? A primeira coluna aqui é a data de nascimento, eu tirei os animais aqui, né, porque eu acho que não precisa, ia ficar pequeno e pouco importa, a gente quer olhar para o número. E aqui, ó, nesses quadros, né, a gente tem a avaliação de novembro, dezembro, janeiro de 2021, fevereiro 21, março 21 e abril 21, tá? Eu não coloquei também maio e junho, porque ia ficar pequeno o número, mas só para vocês verem aqui, ó, da primeira pesagem que a gente fez em novembro, e aí depois, né, avaliação de pesagem e score de condição corporal, a gente tem ganhos médios de 1,1 kg, 2,4 kg, 2,7 kg, 2,2 kg, 700 gramas, 800 gramas por dia. Essa potrada, gente, fica num esquema de CRIP, tá? Onde o consumo é conhecido. Para nós, né, essa é a nossa opinião, o CRIP feed só funciona para potro se o consumo for individualizado, porque tem animais, por exemplo, que não entram no CRIP, e se eu colocar comida para todo mundo pensando em consumo médio, eu vou ter chance de sobrecarga, eu vou ter chance de problema de cólica, laminite, né, pensando que em porcentagem do peso vivo, esses potros comerem 1 kg de ração, pode ser um consumo arriscado se ele come 2, por exemplo. Nós estamos falando do dobro, né, num potro de 170 quilos, por exemplo. Comer 2 quilos de ração, nós estamos falando aí de quase 1,5%, 1% do peso vivo. Se ele comer de 3, pensando no consumo médio, nós já estamos extrapolando isso quase que para o consumo total dele. Então, ele come menos forragem, né, e aí acaba criando um risco que é desnecessário. Então, a gente acredita no CRIP quando o consumo é individualizado, tá? E aí, ó, à medida que esses animais vão crescendo e vão se desenvolvendo, vocês vão percebendo aqui o seguinte, ó, de dezembro para janeiro, se a gente pegar esse primeiro potro aqui, ó, ele sai de 175 quilos para 210. Ou seja, ele mantém um peso próximo aí, um ganho médio diário, né? Ou seja, um ganho por dia de 1,1 kg, 1,30 kg. Então, ele manteve a média de ganho. É fácil a gente fazer isso em 1, 2 meses. Difícil a gente fazer isso com consistência. Até desmama, tá? Comendo pouca ração. Por quê? O que interferiu muito aqui? Manejo de pasto. Era aquele Tifton lá que vocês viram esses potros comendo, né? E esses potros vão ganhando peso, olha só, de 200 para 230, ganhou quase 1 quilo por dia, ó, 880 gramas por dia. E condição corporal mais baixa, tá? O que isso mostra pra gente? Nos potros quarto de milha, a gente não mede a altura de cernelha. Mas quando um potro quase que ganha 1 quilo por dia e perde condição corporal, mostra pra gente que ele está crescendo. Mostra pra gente que ele está mudando a deposição de ganho dele, tá? E a gente começa a perceber ganho de musculatura nesses potros, né? Na época de seca, gente, quando acontece, né, tem potro aqui que nasce mais cedo, agosto, setembro, a gente começa a suplementar eles com um pouquinho de alfafa, desde novinho, já começa a aprender a comer forragem desde novinho, tá? A gente prefere gastar um pouco mais de alfafa nesses potros do que gastar com ração, né? Porque já começa essa adaptação de microflora, já começa essa eficiência de digestão da fibra desde mais cedo, tá? A gente não tem dados, né, para falar isso, porque a gente não faz um experimento controlado, mas o que a gente vê é que muda muito no desenvolvimento dos potros, especialmente no ganho de musculatura, tá? Aí, ó, a gente pega, esse primeiro potro foi vendido, né, em janeiro, mas se a gente pega o de baixo aqui, ó, mantém os ganhos, de 800 gramas para 740, depois para 1 quilo, tá? Depois para 600 gramas.
Então, praticamente, né, até a desmama. Esses potros que foram vendidos aqui foram todos vendidos na desmama. Então, aqui, ó, o que nasceu quase que por último aqui, ó, 17 de dezembro, ganhos consistentes aí na primeira pesagem a gente não tinha, né, mas ele tinha praticamente 10 dias de vida, primeiro peso com 50 quilos, depois vai ganhando 1.700, 1.400, 1.200, e ele foi vendido na desmama, praticamente antes da gente fazer essa outra pesagem, mas com 220, 215 quilos, tá? Potros com aquela estrutura que vocês viram lá, comendo o tisto. Então, eles estão contando para a gente o que a gente tem que fazer, né? E aí a gente precisa olhar para eles, entender qual o indicador que é o importante e bater em cima disso no dia a dia, né? Quem faz a coisa acontecer é a operação, é lá no dia a dia, tá? Bom, se a gente pensar no método de pastejo, né? Rotacionado e contínuo, tem também um mito que a gente precisa desconstruir, né? É necessário, né? O cavalo no pastejo contínuo, ele não vai bem. Essa aqui é uma situação, ó, de mombaça em pastejo rotacionado, na foto da esquerda, e na foto da direita um tifto em pastejo contínuo, tá? Então o tifto é melhor que o mombaça. Nessa situação aqui não precisa ter dúvida, né? O tifto aqui está muito pior do que o mombaça. Então cuidado com essas informações engessadas, tá? Aqui, ó, aquele módulo de mombaça lá que eu mostrei para vocês, as éguas comendo, piquete da direita, estrutura de entrada, e piquete da esquerda, estrutura de saída, tá? Então esse aqui é a nossa meta, esse aqui é o nosso objetivo, é entrar com muita folha e sair com muita folha, e as éguas melhorando ou mantendo a condição corporal, tá? E no pastejo contínuo, se a gente não cuidar, se a gente não ajustar a lotação, se a gente não fizer trato cultural, quase que invariavelmente a gente vai ter degradação dessas áreas, tá? Começando com perda de produtividade, perda de espaço, né? Diminuição de população de planta, aparecimento de invasora, aparecimento de cupim, desaparecimento da forragem original da área, tá? Até erosões, né? Problemas com lixiviação devido à exposição de solo e assim por diante. Então, cuidado com a informação de que um é melhor que o outro, né? Olha qual que é o método de pastejo, olha qual que é a lotação que está na área, tá? Aqui um exemplo para vocês, ó, do que é importante da gente olhar. Num pastejo rotacionado de bovino, tá? Aqui tem um esquema de um módulo de pastejo com 30 piquetes, com período de pastejo de 1 dia, período de descanso de 29 dias, tá? A área de cada piquete é 0,3 hectares, então se são 30 piquetes, a área do módulo de 9 hectares. A taxa de acúmulo nessa área é de 183 quilos de matéria seca por hectare, por dia, né? Taxa de acúmulo. Eficiência de pastejo de 52%, tá? Dificilmente a gente consegue mais. Tem aí alguns levantamentos que a gente consegue, mas na média da estação é difícil. Oferta de forragem, 16 quilos de matéria seca por unidade animal. Então, isso, com esses números, né? Se a gente lembrar a equação lá da capacidade de suporte taxa de acúmulo vezes eficiência de pastejo dividido pela oferta de forragem. Se a gente fizer essa conta aqui, 183 vezes 52% dividido por 16, a capacidade de suporte dessa área é de 6 UA por hectare, tá? Então, se são 9 UA, a capacidade de suporte do módulo é de 54 UA, 54 vacas, considerando que uma UA é uma vaca, só para facilitar nosso raciocínio aqui. Beleza? Se a gente pega, gente, essa 54 UA e coloca num piquete de 0,3 hectares, a lotação estática do piquete é de 180 UA. Se a gente coloca 180 vacas num piquete de 0,3 hectares, elas vão pastejar ele em 1 dia, né? Se os dados forem esses mesmos. Isso aqui são dados reais, tá? Se a gente coloca 180 éguas, né? Talvez não sobre nenhuma sem estar com uma ferida, com um machucado, em função do comportamento mesmo desses animais. Elas precisam de mais área, né? De mais metros quadrados por cabeça aí, para poder ter um comportamento relativamente razoável, né? Mas ainda assim fica um negócio difícil, tá? Se a gente pensar nessa estrutura para vaca, né? Nós estamos falando aí próximo de 35, 40 metros quadrados por vaca, por cabeça, dentro do piquete, tá? Só para a gente não agarrar muito aqui, ó, se eu pegar essa mesma estrutura física e fosse fazer um rotacionado para equinos, eu não colocaria todos esses animais em um piquete só, ou não colocaria o lote inteiro misturado, tá?
Pode falar, Hugo. E então, quantos metros quadrados que eu botaria em média, assim, por égua? Por vaca, se for 30, 40. Tá. Nós estamos falando aí, Hugo, mais ou menos, por incrível que pareça, se a gente tinha aqui 54, nós estamos falando, Hugo, de mais ou menos uns 300 a 400 metros quadrados dentro de um rotacionado. Por tá? animal. Por animal. Você vai ver que a lotação na área é muito difícil da gente manter essa lotação alta, tá? E isso tem uma explicação muito simples. Primeiro, em função dessa questão do número, né, do número de conflitos que a gente teria num lote muito grande. Se a gente pegar aí o número de indivíduos, né, que um grupo de cavalos forma por espontânea vontade, vamos falar assim, normalmente não passa de 15, 13 animais, podendo chegar aí até 20, 25, tá? Mas é difícil. Então, se a gente pensar que a gente precisa colocar 20 animais, e aí se eles têm uma hierarquia bem distribuída, às vezes a gente pode até trabalhar, sim, com um grupo um pouco maior. Mas a partir desses 20, 25 animais, a gente já não tem tanto mais essa hierarquia bem feita, assim. Né? Depois o Diogo quiser fazer alguma observação em relação a isso. Mas o que acontece, Hugo? Nós estamos pegando um lote que se conhece, um lote que tem hierarquia bem definida, e colocando 20 animais conhecidos dentro de um mesmo piquete de 0,3 hectares. Tá? Você pegou aqueles 54, aqueles 9 hectares e dividiu por 54, é isso? Não, vamos lá, vamos fazer essa conta junto. Ao invés de eu ter um módulo de 30 piquetes, eu vou ter 3 módulos de 10 piquetes. Beleza? Só, gente, que se eu tenho 10 piquetes em cada módulo... Pode falar, Hugo. Não, eu entendi que você pediu para me confirmar. Beleza, vamos lá. Se eu tenho 10 piquetes e o período de descanso da minha gramínea é entre 24 e 28 dias ali, eu não posso fazer um dia só de pastejo. Se eu fizer um dia de pastejo, né, eu vou ter 9 dias de período de descanso. Então, corre o risco de eu voltar no primeiro piquete e eu não ter a oferta de forragem que eu tinha antes, tá? Então, se eu estou trabalhando com 10 piquetes, eu preciso, para manter o mesmo período de descanso, aumentar o período de pastejo. Isso faz sentido para vocês? Sim. Beleza. Se a área do meu piquete continua sendo 0,3 hectares e eu tenho 10 piquetes em cada módulo, a área do meu módulo passa a ser 3 hectares. Tá? Com a mesma taxa de acúmulo de 183 quilos de matéria seca por hectare e com uma eficiência de pastejo um pouquinho maior em função do comportamento, ao invés de 52, a gente trouxe ela para 55%. Se eu deixo os animais 3 dias no piquete, eu não posso calcular o consumo de um dia só. Vamos só fazer um parênteses aqui, gente, e relembrar que a oferta de forragem, né, ela tem de ser, teoricamente, o dobro do que meu animal vai comer. A gente considerou a oferta de forragem aqui de 16 quilos de matéria seca, porque na média, se a gente pegar vacas leiteiras aí que comem concentrado, etc., elas vão comer em torno de 8 quilos de matéria seca, de forragem, tá? Não costuma passar muito disso, não. Então, no caso dos cavalos aqui, como eles vão ficar 3 dias, e a gente pode considerar 8 quilos de matéria seca um consumo razoável, tá? Como eles vão ficar 3 dias, eu tenho que considerar que eu estou ofertando 16, né? Porque se eu estiver ofertando só 8, tudo que tem lá eles vão comer. Então eu tenho que ofertar pelo menos o dobro. Se eu quero sair daquele piquete, eu quero retirar os animais com 50% da altura de entrada. Pensem bem, meus animais comem 8 quilos de matéria seca. E eu quero tirar eles do piquete, né, com 50% da altura de entrada. Então eu tenho de ter uma oferta ali, né? Se eu cortar aquela forragem rente ao solo, eu tenho de ter uma oferta que é o dobro, tá? Então, vamos lá. Se eu estou ofertando 16 quilos de matéria seca por UA, 16 vezes os 3 dias, que é o que eles vão comer, eu vou ter uma oferta de forragem de 48 quilos de matéria seca por dia. Por UA. Por dia não, pelos 3 dias. Tá? E aí, se eu calcular a capacidade de suporte dessa área, eu pego 183 quilos de matéria seca por hectare. Essa conta sua aí. Como é que é, Hugo? Eu me embolei nessa conta sua aí, calma aí. Repete ela aí. Vamos lá. 16 por UA. 16 quilos por UA, isso mesmo. Tá. Tá? Aí como é que você chegou nesses 48 aí?
Vamos pensar que os 16 era para as vacas. Tá. Então tá, Hugo, vamos lá. Minha vaca come 8 quilos de matéria seca, certo? Uhum. Se eu quero que ela pasteje 50% do que tem no piquete, significa que eu tenho que ofertar para ela o dobro, concorda? Não, até aí eu peguei. Beleza, então a minha oferta de forragem para vaca é de 16 quilos de matéria seca por dia. Beleza? Tá. Então tá, o raciocínio é igualzinho para a égua. Eu tenho que ofertar 16 quilos de matéria seca por dia para ela. Ok? Tá. Só que ela fica 3 dias no piquete. Lembra que a gente teve que mudar o período de pastejo? Então, eu não posso considerar que ela vai comer só 16 quilos, porque senão ela acaba com tudo em um dia só. Faz sentido? Não, faz. Agora sim. Então, se eu pegar esses 16 quilos e multiplicar pelos 3 dias de consumo, eu preciso ofertar para cada égua naquele piquete ali 48 quilos de matéria seca. 48. Beleza? Então, se a gente pegar qual que é a capacidade de suporte dessa área nessas condições, 183 quilos de taxa de acúmulo, vezes 55% de eficiência de pastejo, dividido pela oferta de forragem, 48 quilos de matéria seca por unidade animal. Nós vamos ter uma capacidade de suporte de 2,09 UA por hectare. Nas vacas, a gente tinha 6 UA por hectare, ou seja, 3 vezes menos, no caso das éguas. Tá? Para que isso, gente? Porque com essa lotação de 2,9 UA, se o meu módulo tem 3 hectares, significa que o meu módulo suporta 6,29 unidade animal. Beleza? Se eu pegar essa 6,29 e colocar num piquete de 0,3, a capacidade estática daquele piquete de 0,3 UA é de 21 unidade animal, 20,9. Ou seja, eu estou no limite quase que máximo ali de número de animais que eu posso colocar no piquete. 21 animais, né, conhecidos, de hierarquia conhecida e assim por diante. Ou seja, praticamente nunca, respeitando o comportamento natural do cavalo, praticamente nunca a gente vai conseguir manter a mesma lotação que a gente mantém num rotacionado de bovino, tá? Por quê? Porque para diminuir o número de animais no lote, eu preciso fazer módulo, pensando que eu tenho a mesma estrutura física. Se eu preciso fazer módulo, eu preciso diminuir o número de piquetes. Se eu tenho menos piquete, eu preciso aumentar o período de pastejo. Se eu preciso aumentar o período de pastejo, eu acabo reduzindo a quantidade de animais que eu posso colocar em cada piquete. Faz sentido isso para vocês? Toda vez que a gente coloca mais de 20 animais, a gente tem esse número de conflito aumentado, tá? Quando eu coloco 6 éguas em 0,3 hectares, é a mesma coisa de eu colocar 20 éguas em 1 hectare. Tá? Então, se eu colocar mais de 6 éguas nesse grupo, eu vou ter também um aumento do número de conflito. Faz sentido? 6. É porque esse número de 20 éguas, ele não existe. Ele é só uma... assim, eu estou fazendo um valor equivalente do que a gente tem real dentro do piquete e do que esse número seria em 1 hectare, entendeu? Mais ou menos. O número real são 6 animais, tá? Então, em cada piquete de 0,3, eu vou ter 6 animais. Beleza? Tá. Em cada módulo vai rodar 6 animais. Até aqui, beleza? Tá. Então, se eu tenho 3 módulos, eu vou ter 18 éguas nesse módulo de pastejo rotacionado. Certo? Então, até aí, nós estamos só checando a conta. Ó. Se eu tenho 18 éguas em 9 hectares, eu tenho 2 UA por hectare. Beleza? Tá. Se eu colocar esse número de indivíduos, né, nós estamos falando que essas 6 éguas, elas estão rodando, elas estão pastejando um piquete de 0,3 hectares. Certo? Uma continha de 3 simples. Ó. Se 6 éguas pastejam 0,3 hectares, X éguas pastejam 1 hectare. Esse X é igual a 21 éguas, 20,9, na nossa conta aqui. Tá. Certo? Essa conta teórica é só para te mostrar o seguinte. Esse número de 6 éguas em 0,3 hectares, ele é o mesmo número, ele é um número equivalente a eu colocar 20 éguas em 1 hectare.
Fez sentido ou não? Uhum. É Tá, só mas- para mostrar o seguinte, se eu não fizer essa divisão de módulo e colocar o mesmo número de égua que eu coloco de vaca dentro de um piquete de 0,3 hectares, eu vou ter um número infinito de conflito, porque não tem espaço para todo mundo ali. Nós estamos falando, você me perguntou qual que era a quantidade de metro quadrado suficiente, né, para cada animal. No caso das vacas lá de 40 a 50 metros quadrados, nesse exemplo nosso aqui, ele vai ser de quase 450, 400 metros quadrados. Porque nós estamos falando desses animais terem que ficar no piquete durante 3 dias. Tá? Se eu estivesse falando de um pastejo de um dia, eu teria que ter no mínimo 150, 180 metros quadrados por égua dentro do pastejo rotacionado. Então, essa analogia, essa conta, é só para poder realmente mostrar o seguinte, que quando eu ultrapasso esse número de 20 animais por hectare, eu começo a ter muito conflito. Então, o nosso projeto, a nossa divisão de piquete, etc., ela precisa ser um pouco norteada por esse número teórico, que é o número máximo de animais por hectare que eu posso ter. Entendeu isso? Beleza. Pode falar, Leonardo. E esse número, ele não depende da oferta de forragem? Ou ele é um número teórico que independe? Digo isso porque aqui a gente já chegou a trabalhar com lotações de 150 UA por hectare em bovinos, né? Então esse número de 20 parece muito aquém, né, dessa possibilidade. Isso aí, se a gente pegar no bovino aqui, ó, um piquete dá 180 UA. É isso aí, é esse número aí mesmo. Só que o que acontece? Por que eu não posso fazer isso? Porque eu iria aumentar demais a densidade dentro do piquete. Quando a gente pensa na taxa de lotação, a gente pensa na lotação da área. E às vezes, fala assim, beleza, 6 éguas por hectare, eu acho que dá para ir. Mas se eu botar todas essas UA dentro de um piquete de meio hectare, de 0,3 hectares, a lotação ali naquele piquete é muito maior do que de 20 UA por hectare, entendeu? Esse é que é o ponto. Essa lotação, ela não vai, esse número, a partir desse número de 20 indivíduos, aumenta demais a quantidade de conflito. Esse número não depende da produtividade da planta. O que depende da oferta de forragem, da produtividade, né, da estratégia em si, é o número que a gente vai pôr. Assim, é o tamanho do lote que a gente vai fazer. Mas esse número passou de 20 animais, começa a piorar muito a situação do comportamento, ele é um número quase que fixo, entendeu? Então a gente precisa tentar planejar o módulo para poder não atingir ou não ultrapassar esses 20, 25 animais por hectare. Se eu pegar 20 animais, 21 animais por hectare e dividir isso por multiplicar isso por 0,3, nós estamos falando dessa lotação aí do módulo de 7 unidades animal, de 7 éguas, tá? Verdade, né, Vinícius? Só te interrompendo aí. Esse número é um número teórico para falar que quando você passa dele, trabalhando com equinos, os problemas comportamentais, somente de confronto, eles começam a prejudicar o pastejo e, consequentemente, o desempenho desses animais. Isso. Né? Não o número que a gente tem ele na prática, assim, eu não tenho 20 éguas por hectare. Exato. O meu piquete é muito pequeno, eu tenho 6 éguas naquele piquete ali. Quando eu faço essa conversão proporcional, é um equivalente. Esse número indica que no hectare eu tenho, tá dando mais que 20, né? Proporcionalmente está dando, como o Vinícius falou, equivalente mais que 20, isso indica que eu vou ter problema de desempenho por causa de comportamento, ou seja, confronto. Isso. É como se eu pegasse uma baia e cabe uma égua e colocasse 2 ou 3. Isso. E aí eu vou gerar um estresse maior. Eu pegasse um coxo que dá para 2 animais comerem e colocar 4. Seria, pra vocês entenderem, para facilitar, eu acho que seria basicamente isso. Imagina um coxo que cabe em 2 animais, você coloca 4 para comer. Quando você passa de 20, então vamos simplificar mais ainda. Tem um coxo que cabe 2 animais. Passar de 20 significa colocar 3 animais, entenderam? Ou seja, colocar um animal a mais do que suporta ali, por exemplo. Colocar um número maior do que suporta naquela área. Não em relação à oferta de forragem, em relação ao espaço disponível para os animais interagirem e ingerirem forragem. Isso aí. O que no bovino é bem menos saliente, vamos falar assim, em função das diferenças de comportamento mesmo da espécie. Embora tenha, né, Diogo? E a gente vê isso na prática e vê pouca descrição disso, mas tem Exatamente. competição de espaço no pastejo de bovino também. Exatamente. Principalmente se tiver mudança de lote contínua, né?
Então, assim, Hugo, Leonardo e a turma, assim, não se atenham ao número, tá? Não preocupem com o número. A ideia aqui é mostrar o seguinte: quando eu estou planejando um módulo de rotacionado para equino, eu preciso levar em consideração a redução drástica de número de animais, tá? Por quê? Por causa de espaço. Se eu quiser manter as mesmas 140, as mesmas 54 UA no módulo, eu preciso de mais espaço. Simples assim, tá? Por quê? Porque não dá para manter num espaço pequeno. Embora o consumo seja muito parecido das vacas e das éguas. Ah, Vinícius, mas se o consumo é parecido, por que então que eu coloco menos animais? Se a produtividade é a mesma, o consumo é o mesmo, etc. Porque num mesmo espaço, para que eu consiga dividir em lotes diferentes, eu preciso aumentar o período de pastejo. E se eu aumento o período de pastejo, embora o consumo diário seja o mesmo, o consumo no módulo vai ser diferente. Tá? Assim, resumindo de forma muito simples, né? Às vezes a matemática, a conta assusta um pouquinho, mas aqui foi um planejamento, um projeto para que a oferta de forragem fosse exatamente igual à das vacas e desse exatamente esse número de 20 animais por hectare. Né? Esses números aqui eles foram pensados. Não necessariamente vai dar 2 UA por hectare. Tá? Pode ser que numa oferta de forragem mais baixa, numa taxa de acúmulo mais baixa, vai dar uma lotação menor. Né? E aí, naturalmente, a gente vai ter menos animais no mesmo piquete. O ponto aqui é, até onde é o máximo que eu posso chegar nessa área? 6 éguas por módulo, 7 éguas por módulo. Tá? Por quê? Porque se eu transformar 0,3 hectares em 1 hectare, eu vou chegar em 21 éguas, teoricamente, né? Um equivalente 21 éguas por hectare. Fez mais sentido agora? Se não fez, vocês podem falar, tá? Bom, e aí, né, a gente tem, então, esses... Oi? E para eu definir esses lotes, assim, égua prenha, égua vazia, potro, todo mundo junto? Categoria. Potro, égua prenha, égua parida, às vezes, dependendo do número de égua parida, dá para soltar com potro daquela geração, nascido naquela geração, mas já desmamado. Potro de 1 a 2 anos, macho e fêmea separado, se não castrar os potros quando jovens. Animais de serviço, animais de final de semana, de cavalgada, mantença, né? Normalmente os garanhões ficam presos em baia piquete, ou só baia. Então, assim, vai depender do sistema, Daniel. Mas as categorias ali que a gente acaba dividindo meio que por exigência, tá? A gente olha muito para a exigência dos animais, pensando em planejamento forrageiro, planejamento nutricional. Mas são as categorias normais aí que a gente já conhece, tá? Beleza. Bom, moçada, como a gente comentou, né, os desafios desses hábitos aí, 10 a 16 horas em pastejo, refeições a cada 2 a 3 horas e nos intervalos, né, especialmente locomoção, descanso, interação social e outras atividades, inclusive ócio, descanso, etc. Tá? Caminhando para a gente ir para o final, uma coisa que tem que ficar muito na nossa cabeça, assim, quando a gente pensa em manejo de pastagem e qualquer outro ciclo, qualquer outro processo dentro de um sistema de produção, nós precisamos usar a ferramenta de gestão, tá? Se a gente pensar aí numa ferramenta introduzida, né, por japoneses e muito utilizada aí pelas grandes empresas, de qualquer nicho, de qualquer tamanho, a gente aplica muito PDCA dentro das fazendas, tá? E não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem 4 etapas básicas e é um ciclo de melhoria contínua, né? O PDCA, ele nunca acaba. Ele deixa de ser PDCA, são 4 etapas, né? Planejamento, plan de planejamento, de ação, de fazer, tomada de ação, C de check, de monitoramento, e A de action, que é de correção de algum problema, tá? Quando o PDCA deixa de existir, ele vira o que a gente chama de SDCA. O P passa de planejamento e vira padrão, padronização. O S é de standard, tá? Então, essa ferramenta é cíclica, é um ciclo para melhoria contínua. E aí, gente, no primeiro círculo aqui, a gente tem as 4 etapas, né, bem distribuídas, equidistantes, onde a gente tem
Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas dentro do planejamento tem vários pontos, várias etapas, tá? Talvez seja a parte mais importante. A execução da tarefa, né, numa esfera operacional, em quem está lá na ponta da cadeia, é quem está fazendo, executando no campo, quem está indo olhar piquete, quem está indo trocar lote de piquete, quem está adubando, quem está olhando cerca, né, quem está fazendo de fato o processo dentro do Aras acontecer. Os monitoramentos, né, definição de indicadores meio e indicadores fim, a gente precisa de ter isso para cada processo, para cada tomada de decisão, para cada ação que vai ser feita, né? E identificando as diferenças de planejado e executado, a gente vai tomar as devidas providências, tá? O que é o normal dos Aras hoje, né? Pelo menos de todos que a gente iniciou algum trabalho, que tinha alguma demanda, né? E talvez hoje a gente tenha aí mais de 400 cavalos, né? Sob consultoria, sob trabalho nosso. Pouco planejamento, muito retrabalho, tá? Pouco monitoramento e muita tentativa de apagar fogo. E aí a gente traz esse ciclo para um outro ciclo virtuoso, né, que é o conhecido como PDCA Toyota. Foi implantado pela Toyota em 15 anos, na década de 90, a Toyota quis ser a maior montadora do mundo, né, e ela conseguiu, em vários anos aí, foi premiada, foi, né, com esse título. Por quê? Porque gasta-se muito tempo no plano de ação, gasta-se muito tempo investigando problema, investigando causa raiz, atuando de fato aonde precisa de ser atuado, fazendo brainstorming, fazendo reunião, aumenta o volume de comunicação com a equipe, tá? Leva-se pouco tempo fazendo, ou seja, é o que precisa de ser feito, vai lá e faz. Então tem processo, tem rotina, tá? Tem muito tempo checando, monitorando, então levantamento de indicadores, importantíssimo, e o tempo que levar, ou o tempo razoável aí para poder tomar as decisões, para poder corrigir o problema. Então, no caso, quando a gente está pensando em manejo de pastagem, gente, é 100% um processo, tá? É 100% algo que está sob o nosso controle. Se está sob o nosso controle, né, nós precisamos cuidar disso. O que não está no nosso controle, a gente tira o foco. A gente não gasta energia com aquilo. Não está no meu controle se vai chover hoje ou amanhã, mas está no meu controle qual piquete que as éguas vão entrar, tá? Então, se isso está no controle, o plano de ação precisa estar muito claro, né? Se acontecer tal coisa, a gente caminha para cá, se acontecer outra coisa, a gente caminha para ali, e a gente vai jogando com isso, passa a estação chuvosa, entra na estratégia de suplementação volumosa, seja com feno, seja com silagem, seja com qualquer coisa, tá? Mas o fato é que a gente precisa aplicar a ferramenta de gestão, precisa trazer número, precisa trazer inteligência. Se a gente não conhecer o número, a gente não consegue gerenciar, tá? E aí, para nós, né, na minha visão, assim, o que a gente tem visto, o que a gente tem trabalhado muito? Quais os principais pontos de gargalo, gente? Primeira coisa, equipe treinada. A maior ilusão é a gente achar que a gente vai mandar um funcionário para um treinamento e ele vai voltar treinado, né? Não sei se você sabe, mas existe uma diferença grande entre atitude e comportamento. Né? Comportamento é repetir processo, é repetir comportamento. E atitude tem o que o cara sente, o que o cara pensa e como que o cara age. Então, apenas o agir é o comportamento. E mais de 50% do comportamento ou da atitude está no que ele está sentindo, tá? Então, muitas vezes, esse cara está indo olhar piquete, mas ele nem sabe o que ele está fazendo. E a gente gera nesse cara um negócio que chama dissonância cognitiva. Esse cara não sabe o que ele está fazendo, ele não quer fazer aquilo que ele está fazendo, e ele vai lá e não vai fazer direito, tá? Então, quando a gente manda uma equipe para um treinamento, ou quando a gente faz uma palestra, faz um treinamento com uma equipe, nós estamos trabalhando o pedaço do comportamento. Nós não estamos trabalhando o pedaço da atitude geral. Nós não estamos trabalhando o que esse cara sente. Nós estamos trabalhando o que esse cara pensa. Então, treinar a equipe, gente, é aumentar o volume de comunicação, é ter reunião, né, frequente, é discutir coisas, os não ditos, é trazer isso para as reuniões, para a turma começar a criar um ambiente ali seguro, onde esse cara queira fazer o que ele está fazendo, tá? Criação de rotina bem definida. Se os caras não têm rotina e não sabem o que fazer, ele acaba não fazendo, né? Tem um experimento famoso com mais de 1.000 empresários no mundo inteiro, e especialmente os multimilionários americanos. E foi feito um experimento para perguntar para os caras o que eles queriam, o que eles mais sentiam falta na empresa. E a primeira resposta, número 1, ao contrário do que todo mundo acha que é melhorar salário e etc.,
era saber o que eu tenho que fazer. A maioria das pessoas não sabe o que elas têm que fazer. Então, isso tem que ficar claro, isso tem que ficar transparente, né? O ambiente tem que propiciar isso. A gente não vê isso nos ARAs, tá? E quando a gente vai implementar isso, a gente às vezes precisa de desmontar situações complicadas, complexas. Tá? A fase do planejamento que a gente falou, né? Talvez seja um gargalo grande. Sim, número de animais, né? Será que suporta, o ARA suporta o número de animais que a gente tem? Ou que a gente quer chegar? O que a gente mais vê é a área de pastagem degradada em ARAs, é pastejo contínuo, assim, degradação mesmo por dificuldade nessa etapa de planejar. Monitorar nem se fala. Dificilmente a gente vê áreas que pesa, faz avaliação de condição corporal, faz avaliação de crescimento de potro, né? Faz avaliação de outros indicadores, por exemplo, como eu comentei, os indicadores FIM. Quantos por cento dos meus potros estão atingindo a altura de registro? Indicador FIM. Na minha estação de monta, quantos por cento das éguas deram X embriões ou deram embrião, por exemplo? Indicador FIM. Qual que é o indicador meio? A cada X dias, né, ou a cada 21, a cada 30 dias, fecham um primeiro balanço, vamos falar assim, um diagnóstico intermediário. Né? Algo está acontecendo com essas éguas? Ah, não, mas a gente vê ponto a ponto, né? Tem muito disso. Não, minha égua, tá bom, mas isso é um problema individual da égua ou é um problema do lote? Ah, meus potros não estão atingindo a altura de registro, mas eles estão bem. Pois é, o que está faltando na dieta para esses potros? Será que não está uma dieta hipercalórica? Será que esses potros não estão ganhando gordura muito cedo e não estão conseguindo desenvolver, não estão conseguindo ganhar musculatura? Então começa a olhar para o número, começa a analisar o número, né, para poder gerenciar, senão não tem jeito. E olhar mais para o manejo nutricional, né, para o pasto como ferramenta, como complemento, como base de dieta, e não como solução milagrosa ou solução barata, porque não é. A gente começar a botar na ponta da caneta adubação, né, o que a gente usa ali em tratos culturais, depreciação de instalação, de cerca, o ideal, né, e a gente tem feito isso muito, é colocar uma estrutura de lanchonete ali nos piquetes para poder dividir esses lotes, suplementar esses animais. Então, olhar para isso, né, as pessoas não olham para o pasto como uma ferramenta nutricional, como um ingrediente de dieta. Né? E aí, às vezes, a gente quer esperar milagre. E milagre não existe, né? Não tem jeito. Então, em cima disso, né, nós já temos um problema, agora nós precisamos solucionar eles. Então, assim, identificou o problema. No mundo corporativo, gente, problema não quer dizer intriga, fofoca. Isso é um problema de equipe, precisa de ser resolvido. Mas problema né, do ponto de vista conceitual. Eu tenho uma meta e eu tenho o que foi atingido. A diferença, o gap entre planejado e executado, a gente chama de problema. Então, identificação de causa raiz de problemas. Por que aconteceu aquilo? Né? Tem várias ferramentas gerenciais que a gente pode usar. Identificou esses problemas, o ARAS, né, a equipe tem os métodos, né, tem o que precisa para poder fazer o que precisa de ser feito. Ah, mas falta ferramenta, falta material, falta conhecimento, falta treinamento. Então começa a identificar isso, identifica e ataca. Identifica e ataca, rápido. Quanto mais rápido, menos problema vai ter, tá? Dá repertório para a equipe, né? Às vezes o cara olha e fala assim, nossa senhora, mas isso que você quer é impossível, Vinícius. Quando ele me responde isso, ele está olhando para dentro da cabeça dele. Para ele é impossível, eu sei que não é, tá? Então, começa a mostrar vídeo, começa a mostrar foto, dá treinamento para a turma. E aí, aqui, nós estamos falando de trabalhar a etapa do comportamento. Né? Pega essa turma, bota dentro do carro e leva num ARAS, num conhecido, que faz o que você quer fazer lá. E aí, esse cara vai falar assim, opa, esse trem é possível. Se aqui dá certo, eu também dou conta. Começa a dar repertório. Porque quando esse cara olhar para dentro da cabeça dele, ele vai, ao invés dele falar que é impossível, ele vai falar assim, pode ser difícil, mas agora a coisa começou a ficar mais clara, tá? Esse monitoramento, gente, define os índices, né, toca em cada processo, em cada etapa, mede, a partir dessa medição, corrige o que não tiver dentro do esperado. Ah, se no primeiro mês eu tinha uma meta de crescimento da potrada e eu não atingi em 30%, 40% do lote, bicho, vamos rever alguma coisa, tem um problema, corrige rápido, tá? No segundo, terceiro, quarto mês. Não deixa para chegar no terceiro ano de vida e aplicar GH, não. Corrige rápido, tá na sua mão, né? Tá com você a bola para poder resolver, tá? E aí, gente, para a gente finalizar, o que eu considero, então, para lembrar, tá? Primeiro, forrageira, lotação da área,
né, levando em conta comportamento, levando em conta hábito e etc. Interação do indivíduo com o sistema, né, o que está implícito, se eu estou falando de pastejo, se eu estou falando de lote, se eu estou falando de tipo de gramínea, tipo de pastejo, etc. Como é que é essa interação solo, animal e planta, e a execução do processo. Cuido da equipe, tá? E aí comecem a se fazer assim, será que eu estou capacitado para cuidar de uma equipe capacitada? Né? E aí a gente entra nesse ciclo nosso aqui, de adquirir conhecimento, de ir para o campo, de ver as coisas acontecendo no campo, tá? De conversar com a turma que está na linha de frente, de sentar com donos de áreas com visão estratégica, porque dentro de uma gestão a gente tem visão tática, visão estratégica, visão operacional, tá? E precisa de militar entre essas três esferas aí muito bem, né? E além desses fatores, pensar nas interações possíveis entre eles, que talvez seja o maior desafio, né? Tem muita coisa aqui que a gente não domina, que a gente não conhece. E aí nós precisamos começar a gerar os nossos próprios dados, começar a gerar nosso próprio conhecimento. Em cada área que a gente vai, tem lá o banco de dados daquele área. Isso é inteligência para nós, para tomada de decisão lá dentro. Não é porque a gente gosta de medir ou porque a gente acha legal, não. É porque a gente embasa nossas decisões nesses números, tá? Moçada, vou abrir aqui, né? Nós gastamos aí um tempinho, acho que vocês ficarem à vontade aí para fazer pergunta, tá? Estou à disposição. Muito obrigado pela atenção, pelo tempo. Obrigado, Diogo, pelo convite. Né? Sempre que precisarem, estou à disposição por aqui para poder contribuir. Valeu.